Alguns querem vir como almas afins, mas não podem fazer parte da vida daquela pessoa para não atrapalhar o crescimento dela. Eles podem vir como animais de estimação. Outros decidem vir para defender, como guardiões, pois trazem no corpo a capacidade de ver melhor e afugentar qualquer perigo. Queridos ouvintes, este é um trecho do livro Terapias de Vidas Passadas em Animais, escrito pela bióloga Soraya Jorge, com quem vamos conversar sobre amor e espiritualidade entre os animais aqui no Pauta no Ar. Ela já havia aberto o coração, depois abriu a casa. Hoje abriga muitos cães em seu lar. Soraya Jorge é bióloga, com mestrado e doutorado em genética. Profissionalmente trabalha como pesquisadora científica em vacinas antivirais. E em período integral é militante da proteção animal. A espiritualidade e o amor aos animais a levou a escrever uma obra pioneira, Terapia de Vidas Passadas em Animais. No livro, Soraya comprova por meio de pesquisas que animais não humanos, como cães, gatos e pássaros, podem ter vidas passadas como humanos e vice-versa. Seja bem-vinda, Soraya. Felicidade em tê-la aqui conosco na Rádio Moarandu. Obrigada, Carol. Obrigada pela oportunidade da gente estar conversando um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante, tão necessário. O seu livro é um material extremamente encantador e estamos aqui hoje porque ele merece uma divulgação aos quatro cantos, que ele tem uma repercussão tremenda, porque é um conteúdo realmente completamente pioneiro, inovador e que traz um despertar muito forte de consciência e de responsabilidade. Para a gente já começar a nossa entrevista, eu queria que você contasse um pouquinho como nasceu o seu amor pelos animais. Eu acho que esse amor nasceu antes que eu. Eu sempre fui apaixonada pelos animais, pela natureza, pelo nosso planeta. Sempre isso foi um amor grande, uma necessidade de eu estar em contato com tudo isso. Eu vivi muito tempo em contato com a natureza quando eu era criança. Eu tinha uma cachorra que era a minha amiga número 1. E assim a gente foi vivendo muito tempo. Foi vivendo muito tempo e depois eu fiquei um tempo afastada porque fui morar em apartamento, não consegui ter esse contato mais com animais, mas assim que eu voltei para uma casa, eu voltei a ter animais. Hoje em dia eu acho que você pode ter facilmente animais em apartamento, desde que você se responsabilize por eles, né? É muito fácil. E essa interação com o animal a gente só tem a ganhar. A gente ganha muito em qualidade de vida, em aprendizado, é uma coisa fantástica. Você, na sua casa, criou um espaço que era para abrigar a Isis, a sua cachorrinha, e os filhotinhos dela. Como que foi essa expansão, assim, para você chegar a ter hoje muitos cães na sua casa? E não são só cães, né? Você tem outros animais. Quais são esses animais? Eu hoje abrigo na minha casa cães, roedores, eu tenho hamsters e twisters, que são animais que foram retirados de um pet, onde eles são entregues a criadores de cobra para serem comidos, né? E eu tenho também pombas resgatadas, porque hoje em dia a gente tem muita pomba, né? Uma praga na nossa cidade, e muitas delas vêm com doenças, com defeitos congênitos. Então eu tenho 5 pombas que não conseguem voar hoje na minha casa, tenho calopsitas também resgatadas e um periquito australiano também resgatado. E como é, Soraya, esse trabalho de resgate? Você recolhe os animais, leva para sua casa, oferece tratamento, alguém te ajuda a custear, porque tudo isso tem um preço, né? E a gente sabe que é alto. Como você faz? Então, o custo é extremamente alto. Eu tenho algumas madrinhas e padrinhos que auxiliam, mas eu sempre estou no vermelho, na verdade, né? E tanto que hoje eu não faço mais resgates, porque não tenho mais condição de bancar e não tenho mais espaço também, né? Porque é um limitante. Sim. O espaço. Onde você mora hoje, as pessoas costumam deixar animais na porta? Como que funciona? Não, infelizmente, eu acho assim, abrigos, eles não são educativos, porque a pessoa transfere a responsabilidade para quem cuida do abrigo. E isso não é a forma mais correta de você lidar. Então, assim,
Eu tenho um guarda na minha rua que não deixa que se abandone animais. Mas eu conheço muitos abrigos que infelizmente abandonam animais. Justamente por isso, porque as pessoas acham que quem tem um abrigo gosta e tem a obrigação de cuidar do animal que você não cuidou. E não é o certo. O certo é você se responsabilizar pelo animal que você tem, né? Se as pessoas se responsabilizassem e castrassem e vacinassem esses animais, a gente não teria uma população de mais de 5 milhões de animais abandonados, como é a que a gente tem em São Paulo. Sim. E foi pensando nisso que você criou o projeto Conscientiza Cão? O projeto ele foi acontecendo, na verdade, né? Porque no momento em que eu tive a casa, que eu acabei construindo uma casa com muito esforço, para justamente abrigar a Isis e os filhotinhos dela, acabou que eu tinha espaço. Então você vai encontrando um estrupiado aqui, outro estrupiado ali, eles vão indo para casa, você vai criando afinidade, né, com eles, laços afetivos com eles, e aí eles foram ficando. Em um determinado momento eu comecei a doar os que eu resgatava, então eu vacinava, castrava e doava, vacinava, castrava e doava. Mas infelizmente é muito difícil você doar animais, então sempre vai sobrando um ou outro aqui. Tanto que em casa o que eu tenho são os que ninguém quer, né? São os cachorros grandes, são os cachorros doentes, são os pretinhos, por incrível que pareça, as pessoas são preconceituosas também com isso. Até nisso, gente, até eu não nisso. acredito. Então assim, mais da metade dos meus animais são pretos, justamente porque você dificilmente consegue doar animal preto, né? Então, vai ficando. Vão aqueles que eu brinco que vão encalhando, né? E com o tempo eu fui descobrindo que há um motivo para isso, né? Que é um pouquinho que a gente vai falar aí do livro. Sim. Nossa, Soraya, mas é impressionante. Nesse trabalho você já encontrou animais em quais condições, assim? De maus tratos, de violência mesmo? Olha, infelizmente eu comecei a me aprofundar na proteção animal em 99. E de lá pra cá você encontra de tudo, né? Quando você pensa que você já viu de tudo, tudo que é pior no ser humano, você descobre uma coisa pior ainda. Então você vê de tudo, desde animais que abusam, pessoas que abusam sexualmente de animais, pessoas que batem nos animais, pessoas que mantêm os animais sob tortura por simples prazer, né? A gente já tem estudos do próprio FBI que mostram que essas pessoas que são sádicas com os animais são os psicopatas, né? E no FBI isso é olhado com muito cuidado, né? Quando você tem alguém que maltrata um animal, quando você tem uma denúncia, isso é olhado com muito cuidado. Infelizmente aqui no Brasil ainda não, mas a gente tem leis e a gente tem que fazer essas leis funcionarem de verdade. Você acha que nós evoluímos no sentido de legislação aqui no Brasil com relação à proteção animal? Olha, a gente tem alguns momentos a gente evolui, em alguns momentos a gente regride totalmente, né? Agora a gente teve aí o assunto da vaquejada que está sendo liberada, então isso é um retrocesso imenso, né? A gente está tendo agora um PL que está querendo liberar a caça de animais, é outro retrocesso incrível, né? Num mundo em que a gente está cada vez mais olhando para o animal como um ser senciente. Isso já é cientificamente provado, não sou eu que estou provando isso. Já vários estudos científicos mostram que os animais são sencientes, ou seja, eles têm a capacidade de sentir, né? Em Portugal, há pouco tempo, uma chimpanzé foi considerada um sujeito, né? Ou seja, a gente tem aqui, os animais são considerados objetos, né? E em Portugal já foi considerado um sujeito, ou seja, um indivíduo, né? Com os direitos legislativos preservados. Então a gente está num momento de melhorar isso e o Brasil, infelizmente, está regredindo em muitas leis nesse sentido. O que você acha que falta é conscientização realmente para a população? Porque assim, não necessariamente nós precisaríamos de leis neste caso, porque é algo de uma sensibilidade tão grande na minha percepção que você não precisa de alguém dizendo para você o que é, o que não é, o que você tem que respeitar ou não. Uma vez é um ser vivo. Eu conversei com um britânico e ele disse para mim assim, o Brasil tem muitas leis justamente porque ele não é capaz de fazer as coisas sem as leis. Ele não é educado o suficiente para fazer sem as leis. E é verdade, né? Infelizmente é isso. Nós temos um país onde 90% das pessoas vivem na miséria e na pobreza, e cultivam a miséria e a pobreza sentimental, emocional também, né? Então, infelizmente, a gente tem isso, é uma questão cultural
a gente tem que trabalhar muito na conscientização e na sensibilização das pessoas, para elas poderem entender que o animal, ele é um ser que sente dor, que sente fome, que sente frio, que sente amor, que sente raiva como nós. Ou seja, é um trabalho de formiguinha. De formiguinha. Porque não é fácil, não é fácil. E a gente vive um momento em que as pessoas estão cada vez mais fugindo do bom senso, da educação. É como eu te falava, né? As pessoas precisam aprender a se responsabilizar por tudo, né? E nós como seres humanos, já que a gente se considera tão diferente dos animais, apesar de eu não concordar com isso, a grande diferença é que nós temos a capacidade de se responsabilizar. Então nós temos que aprender e amadurecer essa capacidade e usar isso para todos os níveis da nossa vida. Sim, sim. Soraya, agora eu quero voltar um pouquinho no tempo com você e fazer você recordar um período em que você tinha crises de enxaqueca, que essas crises te levaram a um tratamento, a buscar uma regressão, uma terapia de vidas passadas. E trouxe várias revelações para você. Queria que você contasse um pouco como foi esse processo. Tá, então assim, eu tinha essas crises, isso foi mais ou menos em 95, eu comecei a tratar essas crises, porque assim, com os médicos convencionais, o que foi me dito é, aprenda a lidar com a dor. E eu não aceitei isso. Então eu fui atrás de alguns tratamentos complementares, alternativos. E um que eu me interessei muito foi a regressão de vidas passadas. E para mim, eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois, porque a regressão, ela te abre muita informação de você, né? De autoconhecimento, de coisas boas e coisas ruins que você fez no passado. E ela te traz uma visão de espiritualidade muito diferenciada de tudo que as religiões falam por aí, de todas as religiões. E aí eu falo mais das espiritualistas, que falam um pouco mais dessa parte de encarnação e tudo mais. E eu me curei da enxaqueca, né? Isso em 95. E eu achei tão intensa essa forma de terapia que eu quis aprender a fazer. E aprendi com o próprio terapeuta que fez as regressões comigo, eu aprendi a fazer regressão. E aí, junto com ele, a gente montou um grupo de captação psíquica. Ou seja, é uma forma de eu captar vidas passadas de outras pessoas. Então, a gente faz uma conexão energética e, através dessa conexão, eu consigo acessar a informação do outro. É claro que para isso eu preciso da autorização e permissão daquele espírito para esse acesso. Então, eu comecei a exercitar e desenvolver isso, e isso me ajudou muito depois no trabalho com os animais, na parte espiritual com os animais. Porque, da mesma forma que eu consigo fazer isso com humanos, eu consigo fazer isso com não humanos. E foi assim que surgiu o livro? Essa foi a ferramenta, na verdade, que eu usei para o livro, para eu conseguir os dados do livro. O livro surgiu de uma inquietação minha, porque quando você trabalha na proteção e você faz muitos resgates, você vê que existem animais que eles são resgatados, eles rapidamente se recuperam e conseguem uma família maravilhosa e são bem adotados e vivem uma vida maravilhosa. Por outro lado, você vê animais que você resgata e eles sofrem, e quando você acha que vai poder dar uma qualidade melhor para eles, eles acabam morrendo. Às vezes até de forma trágica, com algum tipo de doença, alguma coisa assim.